Glória a Deus. A paz e a graça a todos. Amém. Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 a 4. Que diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Essa parte fala da amizade de Jonatas e Davi. O rei Davi é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. No capítulo 16 do mesmo livro, Deus manda Samuel, o sacerdote, ungir a Davi como rei. O Espírito do Senhor acompanhou a unção que foi feita por Samuel. A partir daquele momento, Deus começou a equipar Davi e a dirigir os detalhes de sua vida, embora ele só ascenda ao trono como rei anos mais tarde. Davi tinha mais ou menos 15 anos nessa época. Essa é a primeira das 3 unções que Davi recebeu. Ele também foi ungido como rei de Judá, lá em 2 Samuel 2, e 7 anos mais tarde, ele foi ungido rei de todo Israel, 2 Samuel 5. Eu e você somos ungidos por Deus para cumprirmos o propósito de Deus. Amém. Nós somos ungidos para um propósito. A unção é para abençoar as pessoas ao redor de nós e não para nossa vaidade. É por isso que muitos pedem e não recebem. Se as coisas não estão fluindo, é melhor perguntar a Deus: o que devo fazer? O óleo flui na minha e na sua cabeça como unção com um propósito, para cumprir o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. É como está escrito em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas é o desígnio do Senhor que permanecerá. Muitas vezes as coisas não fluem nas nossas vidas, porque corremos atrás dos propósitos dos nossos corações. Mas quando nós perguntamos a Deus qual é o desígnio dele para a minha e para a sua vida, o óleo, a unção de Deus começa a fluir em nossas vidas. O propósito de Deus prevalece quando você consultar a Deus antes de fazer os seus planos. Geralmente, nós apanhamos e depois que apanhamos, diante das frustrações, então nós consultamos a Deus. E às vezes ainda perguntamos por quê. A unção de Deus, ela vai fluir em nossas vidas quando perguntarmos a Ele o que Ele quer de nós. Não perca tempo. Evite frustrações, evite derrotas, pergunte a Deus. Davi foi ungido, mas ele não tinha sido treinado para ser rei. Davi era um pastor de ovelhas, era um menino, mas ele foi escolhido por Deus para ser rei. Muitos são treinados e orientados para serem grandes. Muitos são treinados e são orientados e estudam nas melhores escolas para terem muito sucesso. Muitos estudam em colégios maravilhosos, são versados em muitas áreas, são preparados para brilhar em uma profissão ou em alguma área da vida. No entanto, as coisas nunca acontecem. Por outro lado, existem pessoas que não foram treinadas para o estrelato, mas Deus os escolheu e os ungiu. Mas, pastora, como é que eu vou saber para que é que Deus me escolheu? Como é que eu vou saber qual é a unção de Deus para a minha vida? Eu não sei. A convicção vem com a obediência. A cada passo de obediência,
Há uma cortina que Deus abre para você enxergar o plano dele para a sua vida. Não é tudo de uma vez. Às vezes as pessoas me perguntam, e aí, pastora? Não, Deus não mostra tudo de uma vez. Há pessoas que só querem ter uma religião, querem cumprir com suas obrigações, querem ir à igreja quando tem que ir, mas a Bíblia diz que muitos são chamados. São esses. Muitas pessoas são chamadas. Os que têm obrigações religiosas. Mas a pessoa continua, mas a palavra de Deus continua, e a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas Mara, como é que eu vou saber se eu sou escolhido por Deus? Eu gostaria muito de saber se Deus me escolheu para alguma coisa e se um dia Deus vai me ungir para algo. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado de Deus. Deus chama muitos, mas poucos respondem ao chamado dele. Esses que respondem ao chamado dele são escolhidos. Mas pastor, o que é responder ao chamado? Responder ao chamado de Deus é obedecer. Quando você começa a obedecer a Deus, ele logo se revela a você. E ele começa então a descortinar o que ele vai fazer na sua vida. E aí então você começa a viver um grande conflito. Não se iluda. Que conflito é esse? O conflito surge porque a situação na qual você vive hoje é muito diferente daquilo que Deus revelou e prometeu que você vai viver. A sua situação não está em linha com o que Deus falou que iria fazer. Por quê? Porque Deus usa o tempo para nos treinar. Deus usa o tempo para nos treinar, a fim de que nós cheguemos aonde Ele quer que nós estejamos. Por mais que a sua situação hoje seja diferente daquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida, não desista. Continue a obedecer. Mas Deus não vai te obrigar a nada. Se eu e você não obedecermos, nós vamos perder o tempo. O apressado se torna arrogante. Recebe a revelação de Deus e logo se acha. No dia em que Davi foi ungido rei, ele poderia ter se sentido como rei, mas não. Ele voltou para o seu posto lá no pasto com as ovelhas. Ele sabia que o que Deus tinha para o futuro dele era ser rei. E mais, ele era cheio do Espírito Santo. O versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Se Deus disse que tem um plano na sua vida, continue onde você está até que Ele tire você de lá. Porque Ele certamente vai tirar você dessa situação na qual você vive. Você quer ser um escolhido? Você quer que o Espírito de Deus te guie? Obedeça. Mas obedecer a quê, Mara? Obedecer a palavra dele. Para obedecer a palavra dele, você tem que conhecê-la. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós sabemos que não somos nada e que tudo vem dele. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós sabemos que não é a força do nosso braço, nem a nossa inteligência, nem a nossa capacidade, e sim o espírito de intrepidez que nos faz dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É por isso que quem é cheio do Espírito Santo não cai em túneis sem saídas, não entra em becos sem fim e sem saída, não olha para um túnel e vê sempre uma luz. Deus usa o tempo para nos treinar a fim de cumprirmos o propósito para o qual Ele nos chamou. Os dons que estão dentro de você serão revelados. Mas para que isso aconteça, você tem que agir como Davi, com humildade. Toda vez que você obedece, você cria uma oportunidade. Nunca menospreze os pequenos começos.
Esteja pronto para servir a Deus com alegria e para fazer qualquer coisa para Deus com disposição e com alegria. Não se considere melhor ou maior do que ninguém. Então Deus vai encher você do Espírito Santo. E quando Ele fizer isso, as coisas vão começar a fluir na sua vida, a fluir dentro de você. E aí você vai cair no rio de Deus. E ninguém vai deter o desígnio de Deus para a sua vida. As coisas vão começar a acontecer. Grandes homens e grandes mulheres de Deus fazem pequenas coisas com alegria. Quem quer ser grande faz pequenas coisas com desprendimento. Quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Ela diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Se Deus não puder confiar a você pequenas tarefas, como Ele vai confiar tarefas grandes? Se você não é capaz de ser fiel e perseverante nas pequenas coisas, como Ele vai te dar as grandes? Todo mundo quer receber honra de Deus, quer receber honra na sua profissão, receber honra dentro da sua família, ser honrado dentro da igreja, ser honrado na sua vizinhança, mas é preciso começar com pequenas coisas e ser fiel a Ele nas pequenas coisas. Deus não precisa de estrelas. Deus não precisa de superdotados. Deus precisa de pessoas que obedeçam. Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça com diligência e com alegria. Se você não está vivendo o que Deus prometeu para a sua vida, aproveite as pequenas coisas. Senão, o tempo de Deus passa e você nunca vai fazer nada, porque a glória é sempre dele. Amém. E a palavra de Deus diz que Ele não dá a glória dele a outrem. Um escolhido faz o que os outros têm medo de fazer, porque ele tem fé para fazer aquilo. Enquanto o escolhido corre na direção daquilo que Deus quer para a sua vida, os que são apenas chamados fogem da vontade de Deus. Essas pessoas podem atrapalhar a sua caminhada. Quando você tem coragem, significa que a unção dentro de você começou a fluir. Amém. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de intrepidez e não de medo. Intrepidez. Eu estava conversando com a Graça ontem e eu pergunto: como é que eu tive coragem, Graça, de meter o dedo na cara disso e daquilo? Podia ter tomado um tiro, podia ter feito o que quisessem comigo, mas foi um espírito de intrepidez, foi Deus que mandou, porque era preciso. Deus queria dar um grande livramento para ela. Deus queria dar uma bênção e tinha que ter intrepidez. Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de intrepidez. E quando a Bíblia diz tudo posso daquele que me fortalece, quando você é cheio do Espírito Santo, você crê verdadeiramente nisso. No capítulo 17 de 1 Samuel, nós vemos o gigante Golias. Essa história todo mundo conhece. Um gigante filisteu que vestia uma couraça, tinha um capacete de bronze, tinha uma enorme e poderosa lança e à frente dele ia um escudeiro. Ele afrontou as tropas de Israel ao dizer que fosse escolhido: dá-me um homem para pelejar comigo. Enquanto todos corriam do gigante, inclusive Saul, Davi partiu para cima do gigante. Davi disse no verso 32 do capítulo 17: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. O teu servo, ó rei, irá e pelejará contra esse filisteu. Uma das características da pessoa cheia do Espírito Santo é a intrepidez. Davi partiu para cima do gigante e estava... Por quê? Porque estava chegando a hora de Deus mudar a vida de Davi. Até então, ele era um pastorzinho de ovelhas. E a palavra de Deus diz que ele tinha poucas ovelhas. Ele era lá um pastorzinho de ovelhas. Mas Deus tinha dito a ele: você vai ser rei. Amém. Deus preparou Davi para enfrentar aquele inimigo. E Deus usou o tempo para enfrentar Davi. E hoje, na geração do micro-ondas, na geração de
tudo rapidinho. Nós não queremos esperar a hora de Deus para mudar as nossas vidas, mas Deus usa o tempo para te preparar, para entregar na sua mão aquilo que Ele prometeu. Olha o que Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, eu o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, eu o feri e o matei. Davi já tinha enfrentado e matado um leão e um urso para defender o rebanho. Deus preparou Davi para aquele inimigo. E Deus usou o tempo para preparar Davi. Use os obstáculos que se apresentam na sua vida para treinar a sua fé. Deus está preparando você para vencer o Golias da sua vida. Deus vai usar a tua história para te levar ao seu destino. Só questiona ou culpa Deus por ter passado por certos problemas da vida quem ainda não descobriu qual é o desígnio de Deus para a sua vida. Quando você descobrir onde Deus quer te levar, você vai compreender os porquês da tua caminhada. Muita gente chega aqui: pastora, por quê? Por que isso, pastora? Por que eu tive que passar por aquilo? Por que Davi, um menino de Deus, teve que passar por tudo isso? Todos conhecem a história de Davi e do gigante. Nós podemos perceber que o gigante caiu rapidinho, não foi? Jogou uma pedra, porque isso significa que o gigante não era o verdadeiro problema e também não era o impedimento para que ele alcançasse o que Deus tinha para ele. A maioria das pessoas chega aqui e eu pergunto: quer oração? Qual o seu motivo de oração? 99,9% das vezes o motivo de oração da pessoa não é o verdadeiro problema dela. O leão e o urso, a experiência de vida de Davi, prepararam Davi para até aquele dia. A história de Davi preparou para ir até aquele dia, até aquela vitória contra Golias. O que me impede e te impede de chegar à vida vitoriosa que Deus tem para nós, não é o gigante do problema que está diante de nós. O que me impede e te impede de viver uma vida vitoriosa em Cristo, pode não estar diante de você, pode estar dentro de você. Se Davi não fosse cheio do Espírito Santo, ele não teria coragem para enfrentar um gigante do qual todos fugiam. Mas voltando a Davi, o leão, o urso, a experiência de vida e a vitória sobre Golias levaram Davi até aquele ponto, o dia em que ele se tornou rei. Os versos 40 e 50 de 1 Samuel dizem assim: Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Eu aprendo aqui que Deus usa pequenas coisas para fazer cair gigantes e derrubar muralhas em nossas vidas. Deus poderia ter permitido que Davi lutasse contra aquele gigante com uma espada. Poderia ter dado uma força sobre-humana a Davi para que ele vencesse a batalha. Mas Deus usou uma pequena pedra e derrubou o gigante. Deus está dizendo para você hoje e para mim que Ele vai derrubar os gigantes e as muralhas das nossas vidas, não com a força do nosso braço, não com a ajuda de pessoas, não com a ajuda de coisas nas quais confiamos, mas é a mão dele que vai fazer isso. Mas você percebeu nessa história que o gigante caiu rápido, como nós acabamos de ler? Isso significa que aquele gigante não era o verdadeiro problema ou o verdadeiro impedimento. O leão, o urso e a história de vida de Davi prepararam-me para aquele dia. Mas Davi não tinha sido criado para ser rei. Ele foi preparado e criado para ser um pastor de ovelhas.
Ele não foi preparado e nem educado para ser rei, mas Deus disse que faria dele um rei. O que foi que Deus prometeu para você e você acha que Deus não vai cumprir? Porque na sua trajetória você não foi preparado para aquilo. O gigante tombou rápido, porque o verdadeiro inimigo estará sempre entre você e o seu destino. O verdadeiro inimigo da sua vida será aquilo que se coloca entre você e o sonho de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo sabia disso e é por isso que ele disse em Atos 20, 24: o importante é que eu complete a missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Aqueles que são chamados e não se dispõem a obedecer, vivem a vida inteira sem jamais ter começado a realizar o propósito para o qual foram criados. Porque eles foram chamados, mas não obedeceram. Os escolhidos são como Paulo. Eles sabem que Deus nos chamou para realizarmos algo e oram a fim de que possam completar o mandato de Deus na terra. Porque se obedecerem a palavra de Deus, essa mesma palavra promete que aquele que obedecer, ele terá vida abundante. E a palavra de Deus diz que aquele de quem Deus se agrada, ele dá conhecimento, sabedoria e a tão sonhada, a tão buscada. Quem é aqui que nunca buscou ser feliz? Pois a Bíblia diz: aquele de quem Deus se agrada, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria. Em algumas versões, felicidade. Tudo que nós fazemos, nós acordamos todos os dias, tudo que nós buscamos, tudo que nós queremos da vida é ser feliz. Vida abundante não é vida de desespero. Vida abundante não é vida de depressão. Vida abundante não é vida vazia. Ou vida que não muda nunca. Isso não é vida abundante. Mas a vida abundante é completamente diferente. A vida abundante é aquela em que mergulhamos no rio de Deus. E aí experimentamos a vida em outra dimensão. Experimentamos uma vida transformada e restaurada. Eu atendi uma pessoa hoje que olhava para mim como se eu estivesse falando de um ET quando eu falei de vida abundante. Mas ela é real. Ela existe. Mas o gigante Golias não ocupava o espaço que Davi deveria ocupar. Ele não era o impedimento para Davi chegar aonde ele tinha que chegar. Ele não ocupava esse espaço. Quando a palavra de Deus diz que o que Deus tem preparado para mim e para você é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, esse versículo quer dizer que o destino vai levar você a um lugar para o qual você não está preparado. Para que a glória seja de Deus e não sua. E é aqui que entra a aliança de Jonatas com Davi, que nós lemos no texto. A partir dali, houve uma mudança na vida de Davi. A história da vida de Davi preparou-o para chegar até a morte de Golias. Dali para frente, tudo mudou. Na vida de Davi, tudo mudou. Davi não tinha feito curso para ser rei. Davi não tinha sido criado para ser rei. Ele não andava nos palácios, e sim nos pastos com as ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. Quando você entrar pelas portas do destino que Deus preparou para você, você vai chegar a um lugar que você nunca imaginou. Quando eu comecei a fazer o curso de Direito, tinha outros da família que tinham feito. E eu orava: Senhor, eu não quero pegar o diploma, enrolar e colocar numa gaveta e fazer um concurso público e ser uma outra coisa, porque eu amo direito. Mas meu pai não tem dinheiro para abrir um escritório para mim. Eu não tenho um sobrenome famoso para abrir um escritório e as pessoas irem para lá. Eu não tenho pistolão, Senhor. Eu não sei como eu vou fazer. E eu tinha só 17 anos. Então eu comecei a orar. E Deus me levou a lugares que eu nunca sonhei com eles.
Eu nunca sonhei em ser consultora jurídica do presidente do Superior Tribunal Administrativo de um outro país. Eu nunca sonhei que um dia o presidente da República do Brasil me chamaria para escrever um decreto e para explicar uma lei. Nunca. Mas Deus fez. Não porque eu seja super capacitado ou super inteligente. Ele fez porque Ele disse que eu me assentaria na mesa do rei. Ele disse porque Ele é fiel. Ele é fiel para com os escolhidos. Se você quiser verdadeiramente seguir a Deus, servir a Deus e descobrir qual é o propósito para a sua vida, Deus vai fazer em sua vida coisas que você nunca imaginou, nunca sonhou. Davi não sabia como agir. Davi estava vulnerável. Nessa hora, você vai ter que decidir se continua ou se só vai até ali. Eu lembro que os primeiros cargos eu dizia: Senhor, eu sou só uma menina. Senhor, eu me formei muito nova. Eu tinha carteira da OAB com 20 anos. Eu sou muito novinha, Senhor. Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não tenho experiência. Mas não se importe. Estude, é claro. Faça o que tem que ser feito e confie nele. Confie nele. Deus nunca, mas nunca vai te abandonar. Há pessoas que derrubam um gigante e contam essa batalha o resto de suas vidas, mas nunca chegam ao lugar que Deus preparou para elas. Elas nunca mergulham no rio de Deus. Uns se deixam ficar com água nos artelhos, outros nos joelhos, outros até os ombros, mas poucos são aqueles que mergulham verdadeiramente no rio de Deus. Para você conhecer a vida abundante, você tem que mergulhar no rio de Deus, sem medo. Deus não mete medo a ninguém. Ele é bom, misericordioso, Ele te criou, Ele te deu tudo o que você tem. Você vai ficar satisfeito se Deus fizer por você aquilo que você acha que é o maior sonho da sua vida. Depois da morte do gigante, então Deus fez uma conexão que mudou a vida de Davi para sempre. Jonatas era filho de rei. Jonatas sabia como se portava um rei. Jonatas foi criado para ser rei. Jonatas vivia dentro do palácio do rei. Enquanto Davi foi criado no campo para ser um pastor de ovelhas. A obediência, irmãos, é sempre recompensada com uma conexão divina que vai levar você até o lugar que Deus quer que você chegue. Não importa se você não tem pistolão, se você não conhece ninguém, não importa. Um dia, Deus vai pela mão de Deus, Ele vai te apresentar alguém e quando você menos esperar, as coisas vão começar a acontecer. Não despreze as conexões divinas. Há pessoas que surgem em nossas vidas para nos impedir que cheguemos aonde Deus quer que nós cheguemos. Esses são os mensageiros do inimigo. Os falsos amigos que nos afastam da presença de Deus. Mas se resistirmos ao diabo, a Bíblia diz que ele fugirá de nós. Se obedecermos a Deus, Ele cria conexões divinas que vão nos levar aonde Deus quer que cheguemos. A experiência de vida de Davi não poderia ajudá-lo a ser um bom rei. Mas a experiência de Jonatas, sim. Deus criou uma conexão na vida de Davi para levar Davi aonde ele queria. Ele se tornou um rei poderoso e único. Fique atento às conexões divinas. Deus promove encontros que vão mudar a sua vida para sempre. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você entra no rio de Deus, você começa o dia de um jeito e não sabe como ele vai terminar. Deus cria pontes, Deus cria conexões para alegrar a sua vida, alegrar seu coração. Deus te dá refrigérios, Deus faz o que precisar para que você persevere crendo nele. Jonatas deu a Davi a sua capa, as suas vestes e até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Ao dar a Davi essas coisas, Jonatas entregava a Davi o direito de sucessão ao trono do pai.
Era essa a conexão divina criada para que Davi se tornasse efetivamente rei. Eu estou certa de que aquele pastor de ovelhas jamais pensaria em sua vida que um dia ele seria o grande rei Davi. Ele não via, não tinha ouvido e nem subia ao coração de Davi que Deus faria tudo aquilo por ele. Deus vai criar conexões em sua vida para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. O inimigo vai tentar destruir o teu destino, mas ele não é o maior obstáculo que vai se colocar entre você e o seu destino. Porque o maior obstáculo que sempre se coloca entre você e aquilo que Deus tem para você é você mesmo. Sabe por quê? Só os escolhidos chegarão lá. Ser escolhido significa escolher obedecer a Deus, escolher fazer a vontade dEle. Os milhões que são chamados não chegarão lá. O caminho dos escolhidos é o caminho da obediência. A partir de hoje, comece a perguntar a Deus aonde Ele quer que você chegue. Não se entristeça. Se você anda com Ele, Ele vai fazer uma conexão divina na sua vida. E a sua vida vai mudar para sempre. Vamos orar. Jesus querido.